Agora nós vamos falar sobre a dificuldade de aprendizagem em matemática aqui no Brasil. Pelos dados do PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, 73% dos estudantes brasileiros não atingiram o nível básico de domínio da matemática. Olha que sério. O Movimento Profissão Docente e o Instituto Península realizaram um estudo que identificou que os professores de matemática não estão sendo formados adequadamente. Vamos entender. Estamos aqui com o Caetano Siqueira, coordenador de políticas docentes do Movimento Profissão Docente. Ele é formado em economia pela USP, mestre em educação pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Professor Caetano Siqueira, bem-vindo. Boa noite. Olá, boa noite. Antes de falarmos do que vocês identificaram exatamente com esse estudo, Uhum. só para entender o cenário, o que quer dizer 73% dos estudantes brasileiros não terem um nível básico de domínio da matemática? Isso quer dizer que eles não conseguem fazer operações simples? É isso? Exatamente. A gente está falando de operações simples, por exemplo, compreender Soma. como, por exemplo, um desconto numa loja, né? O que significa um 50% de desconto num produto que eles queiram comprar, né? É. Ou o que significa um produto teve um aumento e depois, é o que a gente vê na Black Friday, né? Teve um aumento e depois teve um desconto sobre esse aumento. Ele está mais caro ou mais barato do que estava no começo, né? É. É Então, para esse porcentagem, tipo de né? situação, por exemplo, Porcentagem porcentagem. já é. Aí já é. Mas contas básicas, qual é o nível É, são, de- a PISA avalia estudantes do mundo hum, todo com 15 anos, hum, né? Então, se espera que esses estudantes aos 15 anos tenham essa habilidade de porcentagem, de proporções, de hum. reconhecer figuras geométricas básicas, de saber, por exemplo, calcular medidas de um espaço, né? Eu quero fazer uma reforma na minha casa, preciso saber quanto de material de construção Ah, preciso sim. comprar, O metro daí quadrado também também. quanto que eu faço de metro Saber. quadrado, né? Quantas caixas eu preciso comprar de azulejo para fazer preencher o metro quadrado do meu imóvel, né? Então, esse tipo de conta básica é esperado de um estudante de 15 anos, e que é o que a gente não observa na maior parte dos casos aqui no Brasil, E eu infelizmente. estou achando legal o que você está falando, professor Caetano, que é uma matemática que é aplicada na vida, né? Porque senão, quando fala matemática, fica aquela coisa estratosférica. Mas a gente precisa Exatamente. da matemática. Os estudantes saírem da escola sem o domínio de matemática, certamente vão ser enganados na loja, vão comprar mais material ou menos, né? Para Exatamente. reformar a É, casa. às vezes a gente está pensando assim, nossa, não, mas eu não preciso saber decorar a fórmula de Bhaskara para a minha vida. Mas É. não é disso que a gente está falando. A gente está falando de níveis bem mais básicos do entendimento de matemática, e que, de certa forma, também ajudam a gente a entender o nosso mundo onde a gente vive, né? Então, o tamanho relativo das coisas, as nossas relações com o governo, né? O quanto que esse governo cria de impostos, por exemplo, né? O que quer dizer uma isenção de imposto para quem ganha menos de R$ 5.000 por Uhum. mês, ou uma questão comercial, né? De compra, venda, taxa, quanto que eu Cinquenta vou por ter de cento de desconto, taxa do é, Trump. O que isso quer dizer, o né? que isso quer dizer, ou enfim. Então, questões do Sim, dia a dia das pessoas, né? Então, é ah, importante, muito importante, sim, muito sério que os estudantes estejam saindo da escola sem conhecer esse básico da matemática que nos permite compreender o mundo em que vivemos. E aí, professor Caetano Siqueira, vocês fizeram um estudo e identificaram que há uma questão, há um problema na formação dos professores, é isso? Em que exatamente. ponto exatamente? Assim, tem vários desafios, né, para a gente conseguir reverter esse quadro. Mas um deles, a gente identifica que a origem dele está na formação dos professores de matemática, né? No Brasil, tipicamente, como que um professor de matemática é formado, né? Ele faz um curso de licenciatura em matemática, mas esse curso, é como se ele faz as matérias que um matemático faria para aprender matemática em nível superior. Então,
um nível avançado, muito avançado de matemática, e ele faz Uhum. algumas matérias, algumas cadeiras, como eles chamam, algumas cadeiras de pedagogia ou de ensino geral. São poucas, muito poucas matérias que ele vai ter durante a sua graduação em matemática, que são feitas para quem vai ensinar matemática, Ah, entendi. especificamente. Quer dizer, Né? esse professor sai sabendo fazer operações matemáticas complexas, mas ele não sabe ensinar. Exato, ele tem um conhecimento, ele não tem um conhecimento profundo da matemática básica. Né? Então, para que ele possa ensinar Ah, matemática na educação básica, né, para alunos, crianças, adolescentes, jovens, ele precisa ter um conhecimento profundo da matemática básica. Por quê? ah. Se ele está fazendo uma graduação em matemática, provavelmente ele foi um bom aluno de matemática. Né? Ele aprendeu com alguma facilidade, ele se desenvolveu. E esse não é o cenário, como a gente viu, da maior parte dos estudantes, né? Então, para eu entender, isso é só um Uhum. exemplo, né? Mas para eu entender o que meu estudante está tendo de dificuldade, eu preciso ser capaz de me colocar no lugar dele e Sim. perceber como ele pode estar não entendendo aquele conceito que para mim é básico, Dar uns né? passos atrás, né, para acompanhar esse estudante. Exatamente. Da mesma forma, os professores que dão aula para as crianças, né, os pedagogos, professores pedagogos, também deveriam ser formados em como ensinar matemática, né? Mas não é exatamente isso que a gente vê nas graduações em pedagogia no Brasil, né? Então, a licenciatura em pedagogia, em geral, ela tem muito poucas horas de ensino de matemática, metodologia de ensino de matemática. E isso acaba prejudicando também o preparo desses profissionais para ensinarem desde o começo, né, até os alunos até o quinto ano. O ensino de matemática, ele tem especificidades, assim, do ponto de vista pedagógico, é, Sim, com o que certeza. outras disciplinas provavelmente não têm esse mesmo problema que vocês identificaram com a matemática? Não, na verdade, cada disciplina vai ter a sua forma específica de ensinar, né? Uhum. O que a gente fez com matemática foi construir um entendimento compartilhado entre diversos atores desse setor. Então, esse estudo que a gente publicou agora, ele foi construído não só da cabeça do Instituto Península, da profissão docente, né, mas especialmente envolvendo a Sociedade Brasileira de Matemática, a Sociedade Brasileira de Ensino de Matemática, a Associação Nacional dos Professores de Matemática, que representam as pessoas que estão lá ensinando matemática, e professores tanto de universidades, que formam futuros professores de matemática, desde o Amazonas até o sul do Brasil, e também professores de matemática, que estão lá na educação básica, dando aula e refletindo conjuntamente com todo o grupo sobre que tipo de conhecimento fez falta para eles na formação inicial e Hum. ainda faz durante a formação profissional desses professores. Agora, a partir desse diagnóstico, como resolver? Como fazer com que um professor de matemática esteja habilitado a ensinar, né, a transmitir aquele conhecimento que ele tem para os alunos? Perfeito, Tânia. A gente identificou nesse estudo uma série de políticas públicas que têm que ser aprimoradas nessa direção para que esse quadro seja revertido, né? Então, começa da formação inicial dos professores, né? Então, os cursos de formação inicial, né, as licenciaturas, têm que começar a ensinar o que a gente chama de conhecimento pedagógico do conteúdo de matemática. Ensinar a ensinar matemática, né? Esse conhecimento profundo da matemática básica que eu mencionei. Né? E para isso, uma das grandes boas notícias que a gente teve foi a mudança recente do ENAD pelo governo federal, que também aponta nessa direção, né, de avaliar os estudantes, né, antes deles terminarem a graduação, com base nisso, testá-los se eles realmente aprenderam isso ao longo da sua formação. Né? Então, essa é uma política pública que a gente vê com bons olhos e que caminha na direção convergente aí desse estudo. Bom, nossa, maravilhoso e importante. E também o professor precisa fazer isso que você fez no começo da nossa entrevista, né? Chegar para o aluno e falar assim: olha, você precisa saber, porque isso é exemplos práticos, né? Exatamente. Perceber onde a matemática existe nem sempre faz parte do repertório de um matemático, né? Um matemático acadêmico.
Fica muito abstrato, né? que costuma pensar a matemática de uma perspectiva ainda mais abstrata. E os estudantes da educação básica, eles estão construindo o seu pensamento abstrato ali do começo, né? Ele vai desenvolver capacidade de pensar de forma mais abstrata ali ao longo dos anos finais do ensino fundamental, isso vai ficando cada vez mais sofisticado no ensino médio, né? Então, quando a gente pensa no conhecimento da álgebra, né? Para a gente pensar, resolver uma equação simples, né? Então, eu tenho é, eu tenho dois produtos diferentes no site do que eu quero comprar, né? Eu tenho o que vende a unidade e eu tenho o anúncio que vende grupos de 5, né? Será que vale a pena comprar muitos de uma unidade Uhum. ou um pouco mais, um pouco menos do de 5 que vai sobrar um pouquinho? Qual que é o, como que eu, como é que eu decido, né, que eu vou comprar pagando menos? Sim, É uma forma de pensar de simples. forma abstrata, mas É. conectada com a realidade do dia a dia da pessoa. E não é de um raciocínio difícil, mas se você na escola não aplicou o que você aprendeu, dificilmente na hora ali você vai saber. Exato, a gente precisa desenvolver o pensamento mais formal durante a escola e esse aprendizado que é o que vai trazer para o estudante a forma de ler o mundo, né? A capacidade de estar numa sociedade e viver de forma Uhum. produtiva, né? E consciente dos seus direitos e não sendo passado para Sim. trás e não caindo em esquema de pirâmide, golpe. Esse é outro É, exemplo também, né? é isso, muito bom. Vamos aprimorar. Então, e esse conteúdo, o estudo e também as recomendações, esse material, vocês vão encaminhar para as autoridades? Como vai Com ser? certeza. É, O né? professor docente, ele trabalha já hoje em parceria com várias secretarias municipais e estaduais de educação, né? E a gente está sempre procurando ajudá-los a pensar em políticas públicas melhores para esse trabalho, né? Então, por exemplo, a Secretaria do Estado do Mato Grosso publicou um edital de concurso, né, para selecionar novos professores. E uma das questões que eles trabalharam antes desse concurso é como encomendar da banca que vai organizar esse concurso uma prova para professores de matemática que realmente consiga selecionar os professores de matemática que têm esse conhecimento pedagógico do conteúdo, né? Então, Uhum. esse é um exemplo também de uma política pública Bom. que ajuda a ter melhores professores, né? Então, eu vou fazer o concurso, eu não vou selecionar só o professor que sabe mais matemática em si. Eu também tenho que ser, Sim. lógico, ele tem que saber Claro, tem que matemática, saber, mas mas tem que ele saber ensinar. também tem que saber É, ensinar, exatamente. E é. aí a pergunta que eu faço para ele na hora do concurso é diferente, né? Eu tenho que também trazer perguntas que ele possa mostrar que Uhum. sabe ensinar. Que sabe ensinar. É. Muito bom. Caetano Siqueira, coordenador de políticas docentes do movimento Profissão Docente, conversando conosco sobre o resultado deste estudo. Caetano, muito obrigada, viu? Boa noite para você. Eu que agradeço, uma boa noite. Boa noite. O movimento Profissão Docente e o Instituto Península realizaram então esse estudo que identificou que os professores de matemática não estão sendo formados adequadamente, porque eles podem até fazer contas complexas, mas não estão preparados para ensinar, para transmitir para os estudantes. E aí o resultado é que a gente tem aí um nível de conhecimento de matemática muito baixo entre os estudantes brasileiros.